Salve, galera, beleza? Que bom que você está aqui no seu podcast favorito, no nosso podcast favorito. E aí, pai? Beleza? E Como aí? é que você tá? Beleza. Tá de boa? Tá feliz, pai, hoje? Tô de boa na Lagoa. Flamengo classificou pra final da Libertadores? Mas eu não sou flamenguista. Não mais. Não mais. Não é verdade? Não mais. Será que o Flamengo ganha do Palmeiras na final? A de goleada. Chuta um placar agora. 2-0. 2-0. Ah, 2-0 na goleada, pai. Mas beleza, eu falei aceito. goleada não, mas eu falei goleada de brincadeira. Mas 2-0 tá de bom tamanho. Mas eu aceito 2-0 pro Flamengo. Acho um placar justo. Placar justo. Eu não sou mais flamenguista, mas o time tá bom. É isso aí. Bom, antes de mais nada, se você não é inscrito no canal, pai, pede pro pessoal se inscrever aí. É isso aí, se inscreve no canal e aí você vai dando o seu like para nós. O Davi disse que não é para dar dislike. Não, então é dislike não, pai. A gente nunca pede dislike, Então, entendeu? é- Só likes. Eu quero likes, muitos likes. Afinal de contas, esse podcast é maravilhoso e tem abençoado a sua vida, não é verdade? Eu quero mandar um abraço para uma pessoa muito jóia aqui. Manda, pai. Um abraço. Primeiro quero mandar um abraço pro meu amigo Niltinho. Você é muito especial, Niltinho. Você é demais, hein? Você e a Jana, sua família. Deus abençoe. Agora quero mandar um abraço para outro cara que está precisando de um milagre. Sabe Manda. que aqui a gente crê em milagre. Sim. É o Alessandro. A gente precisa orar para o pescoço dele crescer, porque senão ele vai ter que usar aquelas argolas assim para dar uma alongada no É pescoço. verdade. Alessandro, um abração. Tamo junto demais, mano. Bom, eu quero mandar um Alessandro. abraço aqui pro Lucas Duca, nosso supervisor aí também, que ele tá ouvindo todos os podcasts, assistindo todos os programas. E é brother, corre com a gente aí no Ministério Multi. Salve, Duca. Deus abençoe. Agora um abraço também, sabe para quem? Para o Vinícius Basílio, está chegando, está arrebentando, está aí para valer. E sabe quem que não mandar um abraço também? Para um cara que fica aqui atrás das câmeras. O Jonathan aqui, ó. É, o Coroinha. O famoso coroa. Coroa tá firme, valeu, Jonathan. Você Pai. é demais, hein? Seguinte, nessa semana, E o Pedrão que tá ali? o Pedro, a gente tem que fazer um dia apresentando o nosso staff, porque Não, o tem que Pedro está ali fazendo a captação do áudio. Um salve pro Pedro. Pedro Valeu Almeida, demais, Pedro. nosso Valeu. design. Valeu, Jonathan. Olha só. Essa semana a gente está lançando um projeto novo, né, pai? Aqui na Sim. igreja. Um projeto interessante. Um projeto maravilhoso e um projeto que pode abençoar muitas pessoas. Não é? Sim. E a gente avisou já o projeto na terça-feira. Sim. Vamos fazer o lançamento oficial Terça agora, que vem. terça que vem. Mas a gente pode trocar uma ideia a respeito disso, né? Vamos falar sobre isso. E aí? E depois eu quero falar um pouquinho sobre outra coisa. Sobre o quê, pai? Estou lançando um livro agora em novembro. Tá lançando um livro em novembro? Beleza, Novembro, então a dia. gente fala sobre tudo isso aí. Então hoje Marcado dia 9 de novembro. nosso podcast está recheado de novidades, então não deixe de ouvir até o final. Ok. Bom, pai, esse projeto que a gente está lançando é um projeto muito interessante, que é um projeto de evangelismo, né? Sim. A gente está interessado em evangelizar as pessoas dessa cidade, isso não é de hoje. Obviamente, a gente está interessado em evangelizar a nossa cidade já há um tempo, mas além do interesse do evangelismo na nossa cidade, agora a gente também está interessado em que as pessoas evangelizem. A gente está interessado em trazer uma motivação nova para o evangelismo no coração das pessoas. E aí a gente lançou essa campanha que eu vou para o céu, mas eu não vou sozinho. Eu vou para o céu, mas eu vou levar minha família. O projeto chama Eu e Minha Família no Céu. Excelente. Porque se a gente está caminhando com Jesus, a gente precisa desejar a salvação dos nossos familiares. Não dá para alguém dizer que ama Jesus e fala, eu vou caminhar com Jesus o final da nossa jornada. A gente sabe que vai ser o lar na glória da eternidade, no céu com o Senhor, e deixar nossos familiares para trás. Então, quem ama os seus familiares vai querer ver seus familiares juntos servindo a Jesus, juntos aqui na terra, nessa jornada, e juntos por toda a eternidade. Então, em Atos capítulo 16, versículo de número 31, o texto diz, e eles responderam, creia no Senhor Jesus Cristo e será salvo você e a sua família. Muito da hora, muito da hora. Então, olha só, creia no Senhor Jesus Cristo, será salvo você e a sua família. Isso significa, então, que uma pessoa ela pode ser canal de bênção e de salvação para a família dela. E eu acredito, pai, que, na verdade, esse é o desejo de muita gente que vem para a igreja sozinho. Eu tive o privilégio, é um privilégio mesmo, glória a Deus por isso, de, quando eu nasci, minha família toda já
já era cristã, né? Meu pai já era pastor, você já era pastor, minha mãe já estava com você firme na igreja, não preciso nem falar isso. E a gente já cresceu assim, mas tem gente que vem para a igreja sozinho. Muita gente. É a realidade de muitos jovens, muitos adolescentes, é a realidade do meu ministério. Uma galera que cola na igreja, mas a família ainda não foi salva. E eles falam comigo, a gente ora junto, muitos choram a respeito disso, e a gente troca ideia. Eles falam: eu gostaria muito que meu pai fosse salvo, gostaria muito que minha mãe fosse salva, gostaria muito que meus irmãos fossem salvos. E é interessante porque, primeiro, porque eu sempre falo que o canal de bênção na vida da família deles são eles mesmos, né? Eles podem levar a salvação. E segundo, porque você tem um testemunho interessante a respeito disso, pai. Você quer falar um pouco sobre isso? Quero. A primeira pessoa da minha família que teve um encontro com Jesus foi um tio meu chamado João. Acho que foi a primeira Bíblia que eu vi um pouco, nem cheguei a tocar, mas ele chegou um dia na nossa casa, lá na fazenda, nós morávamos com a Bíblia. Ele era convertido, ele era assembleano, daquele assembleano bem roxo, bem radical. Ele andava com a camisa manga comprida, abotoada até o punho, abotoada aqui em cima, aquela camisa manga comprida, e naquele calor lá de Goiás, na época, mas andava assim. Meu pai não gostava desse tipo de coisa, meu pai, porque não desconhecia completamente. E minha mãe sempre gostou disso. Minha mãe ia em alguns cultos, às vezes que tinha uma oportunidade ou outra, mas quem foi para a igreja primeiro lá em casa fui eu, aos 16 anos de idade. Então eu sei o que esses adolescentes estão passando. Sim. Porque eu fui para a igreja primeiro, eu sozinho, comecei a frequentar a igreja batista, depois minhas irmãs em Brasília começaram a frequentar uma, depois outra, e depois, hoje, a família praticamente quase toda, só tem meu irmão mais novo, está todo mundo hoje. Eu tive o privilégio de batizar minha mãe, a sua avó, em 1998, né? Ela foi batizada lá em Brasília, lá na casa da minha irmã, Helena, onde ela está hoje, né? Nesse momento, está até fazendo aí uma recuperação, que ela teve internada semana passada. A velhinha tem 91 anos, mas é aroeira, né? Bem firme. Acabei de falar com ela, né? E ela... eu tive o privilégio de, em 1998, batizar minha mãe. Da hora. E eu tive o privilégio também de ganhar meu pai, de ver meu pai entregar a vida para Jesus. Todo mundo testemunhou. Minha irmã, meu cunhado que morreu, o Wagner, ajudou muito nesse processo, a Helena e o Wagner. E foi lá na casa da Helena também que meu pai fez a decisão. E à noite foi na igreja batista que eles frequentavam na época, a Igreja Batista Central, e confirmou a decisão dele por Jesus. E depois eles também deram uma força muito grande, e eu acredito todo o meu coração que meu pai morreu salvo, né? Eu acredito que vamos nos encontrar na glória. Então, a questão é como é que a gente faz assim isso acontecer na prática, na vida das pessoas, pai? Tipo, como é que a gente traz... Como é que foi esse processo? Eu acredito, lá em casa levou bastante tempo, né? Eu acho que eu fui para a igreja e, no princípio, eu não sabia evangelizar, como boa parte dos novos convertidos não sabem. Eu batia de frente com a idolatria, eu batia de frente com o que eles faziam. E batendo de frente, a gente não ganha ninguém. Com certeza. Não adianta você falar, você vai para o inferno, você é idólatra, você vai não sei o quê, você vai não sei o quê. Essa é a maneira errada da gente pregar o evangelho, né? Eu não sabia, eu batia de frente, às vezes. Estava aprendendo também. Então, acho que levou, ao meu ver, eu fui para a igreja direto do túnel do tempo, tá? 1978, aos 16 anos de idade, e fui para a igreja bem vindo todo cru lá de fora, né? E no sentido de falta de conhecimento, no sentido de que eu não tinha nunca tinha pego uma Bíblia na mão para folhear. Mas fui para a igreja, fui batizado com um mês. O pastor foi muito corajoso. Com um mês que eu estava na igreja, o pastor me batizou. Da hora. Esse pastor mora aqui em São José do Rio Preto, chama Ricardo Antônio Falcorte. Ele era pastor lá nessa época. Fui ganho por uma mulher, dona Margarida Lemos Gonçalves, estudava no Colégio Batista. A gente tem esses detalhes no episódio da história. Ali eu tive contato, fui batizado, comecei a decorar os versículos da Bíblia, decorei 150 versículos em 3 meses. Gostou aí? 150 versículos. Da hora. Então, foi um pouco mais de 150 em 3 meses, porque eu queria ganhar os debates bíblicos que tinha. Fui aprendendo Bíblia. Mas eu era como qualquer adolescente que está chegando à igreja, vindo de fora, que precisava de uma estrutura, precisava de um apoio. Recebi apoio na igreja, recebi apoio de várias pessoas. Mas minhas primeiras irmãs que foram se converter mesmo
quando eu já estava no seminário. Uhum. Dali até ir para o seminário, praticamente minha mãe ia nos cultos de vez em quando, mas com meu irmãozinho mais novo ela levava, mas converter mesmo, minhas primeiras irmãs foi, acho que a partir, foi quando eu já estava no meu primeiro ou segundo ano de seminário. Foi a partir dali que minhas irmãs foram se convertendo. Sim. E meu irmão se converteu lá em Curitiba. Eu já era pastor em Curitiba. Ele foi me visitar, meu irmão Cildo, e eu pedi um rapaz da Nestlé chamado Iroso para dar o testemunho para ele, para conversar. E o Iroso foi almoçar lá em casa, deu o testemunho para o Cildo. E naquele dia o meu irmão Cildo entregou a vida para Jesus. E aí minhas irmãs foram se convertendo. A Arcângela é membro da 2ª Igreja Batista de Palma. Minha irmã Helena é da Igreja Batista lá do Lago Sul, né, lá em Brasília. A outra irmã é da Igreja Batista Esperança, de Taguatinga, com os 2 filhos. Né? Sim. O outro irmão com a esposa, os filhos são da Igreja Esperança de Taguatinga. E assim por diante, cada um é membro de uma igreja, e a maioria estão nas igrejas batistas. E eu tenho sobrinhos também da igreja, vários, como você sabe, e alguns muito conhecedores da Bíblia e assim por diante. Sim, a parada então é a seguinte, pai. Eu queria que você contasse um pouco dessa parte da sua história. Se você quiser saber sobre isso com mais detalhes, a gente tem a parte 1 do Testemunho do Pastor Domingos, a gente em breve vai gravar a parte 2, que é a parte que ele foi para o seminário, e a gente vai parar a parte 2 antes de você contar como você conheceu minha mãe, porque daí a gente quer fazer essa parte aqui. Sim. Lembra que a gente tem o nosso podcast, Sim. eu, você, Dona Rosângela, Dona Jamila, a gente ainda vai gravar esse aqui. Isso. Mas a questão é a seguinte, pai. Todo mundo, então, pode, de alguma forma, pregar o evangelho para sua família. Se a pessoa encontra uma maneira equilibrada, amorosa e bíblica de fazê-lo, ela pode fazer. Todo mundo deve testemunhar. Ninguém ganha batendo de frente com as crenças que as pessoas têm, rebatendo as crenças das pessoas. Sim. Eu penso que a melhor maneira de ganhar um familiar para Jesus, primeiro, é vivendo uma vida santa, uma vida reta, uma vida íntegra, é viver o evangelho na prática. Esse é número 1. Sim. Porque quando a pessoa vem para a igreja, a família começa a observar para ver se é para valer mesmo ou se aquele cara está simplesmente tipo assim, como se diz na gíria, um fogo de palha. Sim, está na onda. Está só pegando ali um tempo e depois a família começa a observar. Sim, Eu com acho que certeza. aí eles começam a observar nos encontros de aniversário, no churrasco, para ver como é que vai ser o comportamento. Olha, até se a pessoa bebia, se ela não vai estar mais bebendo, Com se não certeza. vai estar mais com alguns vícios. Eles começam a olhar o linguajar da pessoa, prestar atenção em como você fala. Então, eu penso que primeiro você ganha vivendo um estilo de vida. Sim. As pessoas têm que olhar para o seu estilo de vida santo, sua vida íntegra, e começar a pensar dentro de si. Eu quero um estilo de vida assim. Se for casado, as pessoas, a conversão vai abençoar muito o casamento, e eles vão olhar, eu quero ter um casamento assim. Com certeza. Se está educando filhos, se está educando filho corretamente, eles vão olhar para a educação dos filhos, eu quero educar meus filhos assim. Então, primeiro, eu acho que os familiares se convertem ao novo estilo de vida que aquele filho abraçou. Se ele mentia, ele não mente mais. Se ele fazia coisa errada, ele não vai mais. Se ele era da noitada, ele não vai mais para a noitada. Se ele falava palavrão, ele não fala mais palavrão. Se ele enganava, ele não engana mais. Se ele dava mau testemunho, agora ele não dá mais. Então, a meu ver, primeira coisa, estilo de vida santo. Sim. Primeira coisa, um estilo de vida santo. A segunda coisa que faz ganhar um familiar é falar a verdade em amor. Sempre falar a verdade em amor. Mas primeiro você vive um estilo de vida santo e deixa que a família veja o seu novo estilo de vida. Isso tem a ver com o seu linguajar, né, as palavras, as ações, as atitudes. Tem a ver com a maneira como você negocia, como você trabalha, Sim. como você serve e a maneira como você trata a família. Não é se isolando da família. Estilo de vida santo e deixa que a família veja. E a segunda coisa é falar sempre a verdade em amor. Nunca deixe de falar a verdade. Porém, fale a verdade em amor. Tinha um garoto, pai, ele vinha no Multi, agora ele já está na faculdade, ele já fez 18 anos, já transicionou, mas ele vinha no Multi, ele é um garoto muito gente boa, eu gosto muito dele. E aí, eu não vou falar o nome para não expor a família e tudo mais, mas aí ele chegou em mim um dia e ele falou assim, cara, eu venho para... E ele estava muito, tipo, emocionado, assim, sentindo muito a situação. Ele chegou em mim e falou assim, Davi, eu venho para a igreja sozinho, os meus pais não ligam de eu vir para a igreja, eu venho para o culto,
eu participo das paradas, eu venho no domingo também. Só que qual que é o problema? Os meus pais, eles não querem vir comigo. E aí eu tento falar de Jesus para eles, mas eles estão muito fechados ainda. E ele falou assim, eu fui tentar orar no almoço e eles não deixaram eu orar na hora do almoço. Que ele queria orar agradecendo o alimento e tal, né? E aí... Porque isso é uma coisa muito comum numa casa cristã. Sim. Até numa casa cristã não evangélica, até numa casa romanista, o pessoal faz isso também. Sim. Ele ora antes do alimento, né? É muito comum, mas na casa dele não. Na casa dele senta e come. E aí ele queria orar pelo alimento, tá ligado? Orar agradecendo a Deus, orar pela família. E os pais dele não estavam deixando. E eu falei para ele assim, brother, faz o seguinte, vamos lá. Antes de você olhar para seus pais, olha para você mesmo. O que você precisa mudar no relacionamento com seus pais? Aí eu comecei a trocar ideia com ele, a gente começou a pegar alguns pontos. Ele falou assim, eu acho que eu preciso conversar melhor com a minha mãe. Eu acho que eu preciso ser mais obediente. Eu falei, então beleza, então vamos acertar essa parada primeiro. Acertando essa parada daí, depois, vamos lá. Como é que foi que você falou com seu pai e com a sua mãe quando você foi pregar o evangelho? Eu falei assim, falei não. Foi igual você falou, pai, mesma coisa. Você foi muito direto, você foi muito incisivo. Se você chegar dando um carrinho nos seus pais, eles são seus pais, cara. Primeiro que você não pode desonrá-los. Segundo que eles vão falar assim, esse menino agora quer mandar na gente? Você não pode fazer isso. Então você vai ter que fazer as coisas com muito amor. Passou um tempo, sei lá, tipo uns 2 meses. Ele chegou no final do culto chorando, assim, todo feliz, cara, empolgado. Davi, você não sabe o que aconteceu. Essa semana, os meus pais deixaram eu orar antes do almoço. E eles deixaram eu orar por eles e eles ouviram o que eu tinha para dizer. Eu mudei o comportamento, mudei a forma de agir, mudei a forma de falar, estou mais obediente, estou lavando a louça, estou fazendo as coisas. Minha mãe está vendo a diferença na minha vida e por causa disso agora eles deixaram eu orar na hora do almoço. Para você parece ser uma coisa simples, né? Poxa, eu já oro na hora do almoço, mas para ele foi uma vitória muito grande. Já foi uma porta aberta, quer dizer, ele estava orando. A oração entrou ali naquela casa agora, uma casa que ele orava sozinho no quarto. Agora a oração entrou na família. Daqui a pouco, essa família vai se converter, eu tenho certeza. A gente passa pela prova do tempo, mas ele vai conseguir. E o interessante é por quê? Porque uma coisa que você falou, pai, o crente tem que ter credibilidade. Não tem como. Igual você falou, do irmão da Assembleia de Deus lá, do seu tio, que usava camisa, a Bíblia embaixo do braço e tal. Beleza, o vô nem gostava muito dele, mas uma coisa é um fato. Não gostava daquele estilo de vida. Não gostava do estilo, mas uma coisa é um fato. Ele tinha credibilidade. Sim. Né? O crente sempre foi o cara que não bebe, o cara que não fuma, o cara que não traz esposa, o cara que não faz sexo com a namorada, ele se guarda pro casamento. O verdadeiro. É o verdadeiro. Né? O cara que nos usa droga. E a gente tem que ser esse cara. Sim. Entendeu? Nós temos que ser esse padrão, porque o padrão moral faz parte da Bíblia. Sim. Isso traz credibilidade para a nossa pregação. Sim. A partir do momento que a gente abre mão desses padrões morais, Sim. a gente acaba ficando sem credibilidade. Então, realmente, a santidade e a vida com Deus traz credibilidade para o evangelismo total, assim, sabe? Porque as pessoas vão ver aquilo que você vive. A família está de olho. Totalmente. Você disse que se converteu, está todo mundo olhando. Eles querem ver o que é que vai mudar. Vai mudar a sua maneira de falar, sua maneira de agir, sua maneira, no caso do adolescente ou do jovem, maneira de tratar os pais. Sim. Se o cara respondia os pais, ele continua respondendo, ele não, por que o pai vai ouvir? Por que o pai e a mãe vai querer abraçar uma festa se o cara está na igreja, mas chega em casa, trata mal os pais, transformação. Briga com os irmãos, faz coisas... Não. Agora, se ele agora anda em amor, pratica o amor com o pai, com a mãe, com os irmãos, se ele obedece, se ele honra os pais, ele já vai ganhando pontos. Tem Aí, logo os pais vão querer ouvir. Então, eu acho que, por isso que eu falei, primeira coisa, estilo de vida santo, bom testemunho, sim, falar sempre a verdade em amor. Falando a verdade em amor. E a outra coisa é muita oração. Muita oração, porque eu queria tocar num ponto aqui, que às vezes é um ponto que, se a gente não tiver cuidado, a gente começa a deixar de obedecer a Deus por causa de um ponto que acaba pesando contra nós, contra as pessoas, porque senão você nunca vai cumprir o propósito de Deus no seu todo. Sim. Por exemplo, alguns dizem assim, de que adianta você ganhar o mundo todo e você perder a sua casa? Sabe que isso não está na Bíblia? Não está na Bíblia. Não está na Bíblia. O que está na Bíblia é de que adianta você ganhar o mundo todo e perder a sua própria alma. Agora, a questão da sua casa, não está na Bíblia.
Porque senão a gente vai ficar dizendo, não, primeiro eu só vou obedecer a Deus num grande projeto, de obedecer um possível chamado, de ser aqui um pastor, um missionário, alguma coisa, quando a minha família toda for salva. Se você for esperar isso, o inimigo vai te enrolar a vida toda e você talvez nunca vai ver a tua família toda salva. A salvação é individual, né? Porque a salvação é de graça, mediante a fé, e ela é uma decisão individual da pessoa, uma escolha, uma decisão de seguir a Jesus Cristo. Então, boa parte dos homens, tanto da Bíblia Sagrada quanto da história da igreja, grande parte deles, eles obedeceram o chamado, independentemente da posição da família. Sim. Quando eu decidi ir para o seminário, minha família, ninguém frequentava a igreja. E aí, lá de Curitiba, o que eu fazia todo dia? Eu me ajoelhava e orava pela minha família. Eu orava nominalmente, todos os dias, por aqueles lá do Tocantins, lá de Brasília, orava. E à medida que eu fui orando, Deus foi se revelando a eles, Deus foi levando eles para a igreja, e todo mundo foi se convertendo. Eu disse, falta um irmãozinho, falta uma pequena parte, também meu irmão e alguns sobrinhos, o restante tudo bem. Agora, se eu fosse esperar para obedecer a Deus só quando minha família toda estivesse servindo a Jesus, eu estaria até hoje esperando. Sim. Então, a gente obedece o chamado e a gente ora pela família e Deus faz a obra na família. Então, esse é o ponto. E assim foi com cada homem da Bíblia. Tem gente que Deus chamou que a família não entendeu. Tem gente da história da igreja que foi muito famoso aí na história da igreja que a família não entendeu. Sim. Quer ver um exemplo? John Wesley. John Wesley é um poderoso avivalista, um dos maiores avivalistas da história da igreja. E a igreja metodista está aí como resultado do trabalho de John Wesley. Quantas pessoas se inspiraram na vida e no ministério de John Wesley? Não dá nem para contar. Mas sabia que a mulher dele não entendia? Houve época que a mulher dele, quando ele estava pregando em alguns lugares, às vezes a mulher dele entrava e falava, não ouça esse homem. E falava um monte de besteira contra ele, a ponto de dizer ele não é nada disso que ele está pregando. E finalmente ela não ficou com ele. Então, às vezes, nem sempre a família vai entender. Então, esse ponto que eu queria tocar. Não deixe de servir a Deus se a tua família não vai entender. Não tem como. Isso é fundamental. John Wesley perseverou e foi até o fim, mesmo não sendo compreendido pela própria esposa. E se você pegar homens como Martinho Lutero, a dona Catarina, que era a esposa dele, também muitas vezes não entendia. Sim. E Lutero escreve isso, alguns conflitos que ele viveu, a própria esposa que às vezes não compreendia o próprio chamado. E assim muitos homens de Deus. O correto é a gente crer que a família vai conosco, mas se a família não compreender, estou falando nível de chamado, obedece o chamado. Com certeza. Porque cada um dará contas de si mesmo diante de Deus. Esse é o ponto. Cada um vai dar conta de si mesmo diante de Deus. E é assim, igual a gente falou, você deve pregar o evangelho para sua família, é lógico. Por que você deve? Porque é o ID, mano. Sim. E você tem que pregar para as pessoas, para sua família, para as pessoas do seu trabalho. Tem que pregar. Porque a pregação do evangelho é parte do cristão. O cristão que não prega o evangelho não é crente, gente. Não tem como. A gente tem que pregar o evangelho. Agora, você só precisa encontrar o equilíbrio sabendo que você não é responsável caso alguém decida não seguir Jesus, entendeu? Sim. Se alguém falar assim, olha, tudo bem, eu entendo o que você está me dizendo, eu estou vendo a sua transformação, estou vendo a sua mudança, é bonito, eu te apoio, vai lá para a igreja, como eu já vi acontecer, tá? Vai lá para a igreja, Deus te abençoe, mas eu não quero isso para a minha vida, essa responsabilidade não cai sobre você, essa responsabilidade cai sobre essa pessoa, cai sobre ela mesma, porque você já pregou, você testemunhou, você falou de Jesus, a pessoa rejeitou o chamado de Deus, ela vai responder diante de Deus, entendeu? Mediante as atitudes dela. Um dia Deus há de julgar todos nós. Então, essa pessoa ela vai responder diante de Deus. Você fez a sua parte. Fica tranquilo em relação a isso. Porque, às vezes, pai, eu sinto que fica um peso, uma cobrança muito grande nos corações e a gente precisa entender que, primeira coisa, você fazendo a sua parte, o poder de convencimento é do Espírito Santo. E segundo, que aqui na nossa igreja a gente acredita na soberania de Deus e na liberdade. Então a gente acredita literalmente que alguém pode simplesmente fazer como o jovem rico. E Jesus o chama e ele vira as costas e ele sai. Jesus ali naquele momento estava propondo para o jovem rico a salvação. Estava propondo para o jovem rico o caminho. E ele fala assim, eu não quero
E ele vira as costas. Então, a gente acredita que as pessoas podem fazer isso. Eu estou falando isso porque, para você não ficar com o peso, tipo assim, a culpa é minha. Não, a culpa não é sua. Se você fez a sua parte, amém, Deus te abençoe. Agora, persista, né? Agora, esse ponto que eu ia tocar. Não deixe de orar e não desista de orar pela salvação da sua família. Até o último minuto. Vai até o fim, porque a mãe do homem conhecido hoje como Santo Agostinho, ela orou por ele 40 anos. Imagina uma mãe orar pela salvação de um filho 40 anos. E ele era um ébrio, ele era um prostituto, ele era um cara que levava uma vida bem promíscua, bem desregrada. Mas depois de 40 anos, com 40 anos, ele se converteu. E ele se tornou tão radical quanto o pecado, um homem tão firme que hoje ele é conhecido na história da igreja como Santo Agostinho. Porque ele rompeu com o pecado, rompeu com a bebida, rompeu com os vícios, rompeu com toda aquela vida errada que ele tinha. E toda a vida imoral que ele levava e passou a ter uma vida linda em Deus. Então, mas aquela mãe lutou em oração 40 anos. Ele foi até os 40 anos para poder se converter, para depois se tornar. Então, se você ainda não está orando há 40 anos, continue orando. Talvez ele está dando trabalho, talvez está num caminho errado, talvez está num caminho de morte, está num caminho de vida. Pai, continue orando. Porque hoje a gente tem essa questão que nós temos que lutar pela salvação dos nossos familiares, em oração diante de Deus, bom testemunho, estilo de vida santo, falar a verdade, amor, como eu disse. Mas tem uma outra coisa que hoje está me preocupando. Alguns pais que já são avós, que nesse período da pandemia pararam de frequentar a igreja e que no afã de salvar as suas vidas físicas, de preservar a sua saúde, no afã de fazer isso, eles não voltaram ainda para a igreja. Eu não estou falando só da nossa igreja, estou falando do cristianismo em geral. Não voltaram para a igreja. E aí o que acontece? Eles estão perdendo as suas próprias vidas, estão perdendo a vida dos seus filhos, estão perdendo a vida dos seus netos. E aí, com tudo isso aí, está se perdendo uma geração. Se não tiver cuidado, esses pais que estão tomando essas decisões, eu estou falando de gente que tem conhecimento, gente de classe média, gente às vezes bem de vida, gente que tem excelente formação intelectual, gente que tem boas profissões, mas que morderam a isca do medo e nesse medo ainda não voltaram para as suas igrejas. Eu não estou falando no caso aqui da igreja local, estou falando de um modo geral. Brasil todo. No Brasil e até fora do Brasil. E que no afã, vou repetir, no afã de salvar de sua vida física, estão perdendo a sua alma, estão perdendo os seus filhos e estão perdendo os seus netos. E se torna uma coisa quase que irrecuperável. Seus netos, seus filhos, 2 anos sem vir na igreja, depois você querer trazê-los de volta, quando eles já perderam a cultura da fé. Então, toma muito cuidado com isso aí também, porque o lugar de se viver a fé é junto com o povo de Deus na casa de Deus. A gente falou um pouco sobre isso no podcast que a gente falou, igreja online versus igreja presencial, sobre a sensação que essa galera às vezes tem de que não precisa vir para a igreja mais, né? Já conhece a fé. Mas o meu assunto hoje é a decisão que os pais tomaram, e essa decisão errada que hoje continua e que podem levar a perder uma geração toda. Com certeza, mas sabe o que é interessante? Eu enxergo um paradoxo. Sabe qual que é o paradoxo? Eu enxergo, primeiro, essa parte, e está 100% correta essa leitura, porque eu vejo isso acontecer na minha frente, entendeu? Que simplesmente o pai tirou o filho da igreja. E o filho não está vindo, e o pai não está vindo. Só que agora, mesmo que o pai não esteja vindo e ele conserve princípios da fé, o filho não conserva. O filho já vive como um garoto ou uma garota não crente, entendeu? Já vive como, tipo assim, não é um menino cristão mais. Porque ele não tem vida na igreja, não tem vida na célula, não tem leitura da palavra, não tem oração. O máximo que tem é uma música cristã que toca online em casa de vez em quando, o garoto não é mais crente, entendeu? E aí não tem como só jogar a culpa no garoto. A culpa foi da família. Mas por que eu estou falando que eu vejo um paradoxo? Porque, ao mesmo tempo, para aqueles que ainda não eram da igreja, pai, existe uma sede muito grande por conhecer mais de Deus. Eu nunca vi, e eu acho que nós não vamos ver um momento mais propício na nossa história para a pregação do evangelho do que agora. E eu, inclusive, tenho no meu coração que 2022 vai ser um ano
essencial para a história da igreja moderna, principalmente no Brasil. De verdade mesmo. Eu vejo que as pessoas... Pai, eu falei isso já falei isso na pregação, falei isso no grupo de discipulado essa semana. Esses dias, todo lugar que eu vou comprar alguma coisa, eu falo de Jesus. Sim, eu não estou falando isso, eu sou o cara, não. Você sabe disso. A gente fala de Jesus para o garçom, a gente fala de Jesus para a vendedora, para o vendedor, para o caixa, enfim. E eu fui num lugar com a Jamila e a gente estava falando de Jesus e a pessoa simplesmente, eu falei assim, olha, Deus te abençoe, Deus te ama, e a pessoa simplesmente desabou, começou a chorar, começou a falar a vida dela. E eu tenho percebido isso nos lugares que eu estou evangelizando, nos lugares que eu estou indo, que os corações, Pai, estão sedentos. Enquanto existe um grupo que estava dentro e que recuou, existe um grupo que nunca esteve dentro, que está desesperado buscando solução para a vida. É por isso que esse projeto é maravilhoso. Porque talvez, meu irmão, minha irmã, talvez na sua vida, você nunca mais vai ter uma oportunidade tão grande de evangelizar os seus familiares como agora, nesse período que a gente está vivendo. De verdade mesmo. O momento é propício para uma colheita gigantesca. É isso aí. Eu estou vendo exatamente esse movimento também. Acredito todo o meu coração que há muita gente que estão aberto hoje, porque só o fato deles não terem morrido nesse período, de estarem, muita gente está olhando e está vendo, puxa, eu preciso estar mais aberto para Deus. E as pessoas estão mais sensíveis à mensagem do Evangelho. E o próprio Espírito Santo está criando esse ambiente. Sim. O próprio Espírito Santo está trazendo isso à tona, está criando esse convencimento nos corações, porque se o Espírito Santo não convencer, ninguém se converte. Sim. Mas nós estamos muito confiantes nisso. Acredito do meu coração que é um tempo da família voltar-se para Deus, porque imagina, eu fico olhando para tanta coisa a nível de... Se a gente for fazer uma leitura escatológica do que está acontecendo aí, do que está por acontecer, do que está por vir, e se a gente ficar olhando por alguns pontos de vista escatológicos, se a gente for pegar um ponto de vista escatológico escapista, uma teologia escapista, daqueles que dizem que vai vir aí, e aí as coisas vão ficar cada vez pior, tipo aquela coisa assim, o último que sair apaga a luz, porque não vai ficar muito. Se a gente for por essa linha aí, a gente fica pensando assim, muito preocupado, o que vai ser, no meu caso, o que vai ser dos meus netos. Eu já tenho um, espero que venham outros, né? E aí, se Deus quiser, vem em breve. E aí o que acontece? A gente fica pensando o que vai ser o que vai ser o futuro deles. Sim. Então só tem uma esperança, ao meu ver, servir o Senhor com toda a dedicação, com toda a consagração, com muita oração, eu acredito que pais consagrados, dedicados, geram filhos santos e filhos que vão correr com a mesma visão, com a mesma paixão, com a mesma missão, com o mesmo nível de comprometimento, netos assim. Quando eu olho para Deus, Arão teve seus erros. Teve seus, mas Deus levantou Arão. Ele perdeu 2 filhos que pisaram na bola, fogo estranho, que entraram na presença de Deus com fogo estranho, o Nadab e o Abiú, né? E aí eles morreram. E ele nem pôde chorar a morte dos filhos, porque os caras entraram na presença de Deus com fogo estranho. Mas ficaram outros 2. E aí eu gosto de pensar como que Deus, a partir de Arão e do seu filho Eliezer, ele estabelece uma linhagem sacerdotal que dura até hoje. Essa semana eu estava assistindo um documentário sobre a tribo de Levi. A gente fala das 10 tribos perdidas, né? Mas a gente tem certeza dos judeus que estão firmes, da tribo de Judá, da tribo de Benjamim. Sabia que a tribo de Levi é uma tribo que não se perdeu, ela está, em boa parte, está intacta. A tribo de Levi tem hoje cerca de 600 mil levitas. E eles continuam sendo os sacerdotes em Israel, eles continuam sendo os levitas, eles continuam sendo os caras que cuidam da fé, embora uma fé sem revelação de Jesus falta Cristo. Jesus, né? Uma fé sem revelação de Jesus Cristo, mas eles continuam até hoje. Sim. E quando Deus pega aquele pai chamado Arão e a partir dele estabeleceu o sacerdócio em Israel, para ser um sacerdote em Israel, sabia? Tinha que ser nascido na tribo de Levi. Sim. E tinha que ser da linhagem direta de Arão. Imagina. E aí, quando você vai pegar João Batista lá na frente,
Lá em Lucas 1 vai dizer que o Zacarias era da tribo de Levi, da linhagem de Arão. A Isabel era da tribo de Levi, da linhagem de Arão. Sim. E você vai pegar... E aí você vai pegar os principais profetas da história, boa parte eram dessa tribo. Você vai pegar o profeta Jeremias, sabe que Jeremias era filho de um sacerdote chamado Ilquias, ele era dessa tribo. Você vai passando vários dos principais profetas, e até com gente como João Batista, ele vem dessa tribo. Sim. Né? E assim, aquele pai que viveu há 1450 anos antes de Cristo, deixou um legado que dura até hoje. Então, o que eu estou tentando dizer? Embora eles ainda precisem da revelação de Jesus Cristo, mas aquele pai andou com Deus de tal maneira, e ao meu ver, começa com o pai dele, chamava-se Arão. A-N, Arão, é ruim de se falar. A-N-R... A-O-Tio. Arão e Joquebede. Esse casal fantástico. Porque quando eu pego Arão e Joquebede, eles tiveram só 3 filhos. Sabe quem foram os 3 filhos? Miriam, que era a mais velha, Moisés e Arão. Olha esses 3 filhos. A Miriam era profetisa. Né? Profetisa. Se você for ver a Bíblia, diz que ela era profetisa. E líder de louvor lá na praia, pegou o tamborim e levou a mulherada a dançar, celebrando a vitória lá na praia do Mar Vermelho, quando o povo atravessou. Sim. E Miriam profetiza. Arão, simplesmente o libertador, um dos maiores homens da Bíblia, um dos maiores homens de Deus de todos os tempos foi Moisés. A voz de Moisés também, né? Não, estou falando de Moisés. Você falou de Moisés, é que você falou, não? Estou falando de Moisés. Tá. Miriam, Moisés, um dos maiores homens de Deus de todos os tempos. É o maior profeta do Antigo Testamento, com certeza. O cara que escreveu os 5 primeiros livros da Bíblia. E aí você tem o Arão, o cara que foi ungido por Moisés para ser o primeiro sacerdote de Israel e que deu origem à linhagem sacerdotal de Israel. Eles eram desse descendente desse filho de Jacó chamado Levi, que deu origem ao nome da tribo, né? Os levitas, né? É a tribo de Levi, que dura até hoje. Então, agora, você tem que fazer uma pergunta: o que aquele pai e aquela mãe fizeram, esse Arão e essa Joquebede fizeram para gerar 3 filhos tão especiais? Então, eu diria uma vida completa, uma vida difícil, período de cativeiro, mas aqueles pais, eles eram consagrados a Deus e eles eram extremamente corajosos. Porque quando eles tiveram os filhos, tinha que matar, tinha que entregar os filhos para ser morto. Eles não entregaram, eles protegeram os filhos. Ver aqui o que o negócio acontece aqui ao vivo aqui. Então, eles protegeram os filhos não foram mortos pelos egípcios nem pelos soldados, e deram ao mundo grandes homens e mulheres de Deus. Mas sabe o que é mais interessante, pai? Que essa questão familiar é maravilhosa, porque a gente tem o pai, a mãe e os 3 filhos, todos importantíssimos para a história do povo hebreu, para a revelação de Deus para o povo, né? Para nós hoje. E aí alguém pode olhar e falar assim: mas a minha família não é assim, por causa que os meus pais não são assim, os meus irmãos não são assim. E aí que entra a questão do eu vou para o céu, mas eu não vou sozinho, eu vou para o céu e minha família vai comigo. Eu e minha família no céu é o nome do nosso projeto. Por quê? Primeiro de tudo, o sacerdócio de Arão é maravilhoso, a tribo de Levi é incrível, mas e se eu te disser que você e eu, nós somos parte de um sacerdócio superior ao sacerdócio de Arão? Então essa é a primeira coisa. Eu fiz uma série de mensagens, somos todos sacerdotes, está no canal do Ministério Multi, você pode ir lá assistir, você vai gostar muito. Você é parte do sacerdócio de Jesus Cristo. Você está debaixo da linhagem do nosso sumo sacerdote, que é Jesus Cristo. Nós somos o povo eleito, sacerdócio real, nós somos agora uma nação de sacerdotes. Nós agimos debaixo da mesma unção, mesmo Espírito Santo que agiu através do Senhor Jesus Cristo, agora é o mesmo Espírito que age através da sua vida. E aí, através de você agora, você, sua casa, sua família, você pode edificar a sua família aos pés da cruz, na palavra de Deus, e você pode ter uma família tão abençoada quanto a família de Arão e Joquebede. Você pode, a partir da sua linhagem, a partir do seu casamento, da sua casa, você pode abençoar a sua família e você pode
colocar nessa terra os seus filhos como profetas, os seus filhos como voz de Deus. Os seus filhos, para esse tempo caótico, podem trazer a ordem do céu para a nossa cidade. Então, isso é maravilhoso. É por isso que a gente acredita demais nesse projeto. Quando eu falei sobre Arão e Joquebede, é porque o período era crítico. Sim, totalmente. Era o período mais crítico do povo no Egito. Sim. O período mais triste, mais difícil, onde cada menino que nascia, qualquer soldado que o Egito podia entrar na casa do hebreu, pregar o menino, quebrar o pescoço na frente dos pais, ou pegar o garoto e jogar no rio Nilo para os crocodilos comerem. E esses pais conseguiram salvar os seus 3 filhos. Sim. A Miriam não, porque as meninas não eram mortas, eram os homens. E eles conseguiram salvar os seus 3 filhos. E eles conseguiram levantar uma família sacerdotal e profética. Eu acho que hoje esse tem que ser o projeto. Uma família de sacerdote, como você bem falou, porque o pai precisa ser o sacerdote de cada casa. Cada pai cristão tem que ser o sacerdote. O sacerdote é aquele que intercede, é aquele que ora, é aquele que é responsável pela espiritualidade do seu lar. Pela adoração. Se o pai não fizer, a mãe tem que fazer. Sim. Mas primeiro esse papel é dado ao pai. Agora, mas também uma família profética. Nós somos ser família sacerdotal, mas tem que ser profética. Porque o sacerdote, ele cuidava da adoração, da oração, da intercessão, mas o profeta é que apontava os princípios de Deus, os valores de Deus, e que mantinha o povo em Deus. Então, nós estamos precisando das duas coisas, de uma família sacerdotal e uma família profética nesse tempo, que aponta, que seja a voz do céu na terra, que aponta o caminho do Senhor outra vez, e que não dê lugar a esse mundo que nós estamos vivendo, mas que possamos viver na contramão da história. Eu vi um negócio hoje de manhã, eu estava começando a ouvir uma mensagem, hoje de manhã, logo cedo, sabe que eu levanto cedo para orar? Sim. E a gente levanta, é cansativo durante o dia, depois que a gente levanta e ora, e depois tem a live de oração às 6h01, e depois a vida continua, a vida que segue, e muito trabalho, muita coisa. Mas eu parei um pouquinho depois do meu momento de live, eu parei um pouquinho às 7, fui escutar uma mensagem, e eu vi uma ilustração que eu gostei. Ele disse assim, todo peixe morto desce as águas do rio boiando com facilidade, mas para subir as correntezas tem que estar vivo e tem que ser forte. Nós estamos vivendo um tempo em que as famílias precisam ir contra a correnteza que está vindo aí, de toda ideologia, de tudo aquilo que vem de baixa moralidade ou sem nenhuma moralidade, de tudo aquilo que vem para desconstruir os valores judaicos cristãos que recebemos, os valores bíblicos, os princípios de Deus. E nós temos que ser como aquele salmão que enfrenta as correntezas todas, mas que sobe e que atravessa as mais diferentes correntezas, até algumas cachoeiras, que atravessa e que vai, rema contra a maré e que vai a direção contrária. Hoje é um tempo que a família precisa ir em direção contrária, contra toda essa avalanche de desconstrução espiritual, moral e ética da família que está vindo. Nós andamos na contramão e nós somos de famílias fortes nesse tempo. É isso. A família não tem como. A galera fica querendo desconstruir essa parada, falar, mas, gente, família é o fundamento da sociedade. As famílias... A sociedade se move por causa das famílias. São as famílias que produzem riqueza, são as famílias que produzem, que constroem empresas, que geram emprego, que colocam as pessoas no mundo, que a educação, literalmente, esculpindo a alma de outra pessoa para que essa pessoa seja uma pessoa do bem, para que essa pessoa seja uma pessoa que agrega valor na vida das outras pessoas. Cara, não tem como a gente tirar isso das famílias. E aí você pode estar me perguntando, mas como? Vocês já falaram, eu já entendi a importância, já entendi, mas como? A gente já deu algumas regras práticas. Agora, a respeito do projeto, nós vamos falar de forma mais específica terça-feira agora. A partir de domingo. Domingo? Domingo não começar, eu tinha deixado, eu ia pregar ainda sobre a autoridade da última geração, mas eu preciso pregar domingo, porque eles já precisam usar a mensagem na quarta, na quinta, na sexta. Então, beleza. Eles já vão precisar. Então, olha aí. Então, já estou com
uma série de mensagens aí que Deus está nos dando, e nós vamos falar muito sobre família, nós vamos falar algumas coisas muito interessantes sobre a construção de uma sociedade. Como tiver a família, assim estará a sociedade. Sim. A gente até usa uma frase lá no curso Educação de Filhos à Maneira de Deus, são cursos que nós temos aqui, e a gente usa uma frase lá bem interessante. A gente diz assim, que se o teu filho se tornar um presidiário, a responsabilidade pode ser dos pais. É a forma como educar os seus filhos, ou como não educaram. Mas se o teu filho também se tornar um grande homem, a responsabilidade também é sua. Sim. Então, se o teu filho chegar no topo na carreira profissional, seja ela qual for, a responsabilidade, o mérito é do pai e da mãe. Uhum. Mas também, se ele se afundar e for lá para a sarjeta, a responsabilidade também pode ser do pai. Então, nós vamos construir isso. E você tocou num ponto que eu quero encerrar minha participação com esse versículo. Está em Hebreus 8:6, né? Que nós estamos debaixo do ministério, que é o mais excelente de todos os tempos, que é superior a todos os outros, Sim. da aliança, da nova e eterna aliança, que é superior a todas as outras alianças do Velho Testamento, e estamos debaixo das promessas que são superiores a todas as outras. E nós estamos no ministério de Jesus, na nova e eterna aliança, com esse selado no seu sangue, e nós estamos debaixo das promessas de Jesus para a família. Pois bem, se aqueles pais, como nós citamos, conseguiram erguer uma família sacerdotal profética, vivendo debaixo de um cativeiro e saindo dali e deixar uma linhagem que dura aí até hoje, nós também podemos estabelecer uma linhagem santa na terra, nós podemos estabelecer uma linhagem bendita, abençoada e abençoadora. Sim. E nós podemos caminhar para o céu, mas levar conosco nossos familiares, e nós podemos deixar uma coisa chamada legado. Sim. E o maior legado não é a riqueza material, o maior legado é a fé genuína, que deve ser passado aos nossos filhos, netos, bisnetos, e até que Jesus volte. É isso. É isso. Então, se você quer saber como se inserir nesse projeto, não perca o culto de domingo. Não perca também o Terça Plena, porque o Terça Plena é uma parada mais prática. Não vamos falar disso tanto nos cultos de domingo como na terça. Você vai ter o seu coração incendiado, você vai ser impulsionado pelo Espírito Santo e por sua igreja a participar desse projeto maravilhoso, lindo, que Jesus tem para a sua vida. Tamo junto, que Deus te abençoe, compartilhe esse vídeo com todo mundo. Se você quer que a gente te mande um salve, comenta aqui embaixo. É isso aí, um abraço e até o próximo. Valeu. Deus abençoe.